gente, vamos então fechar a parte do estudo da reta no espaço, né? Então, como eu comentei na última aula, só ficou faltando para o encontro de hoje eu falar sobre retas coplanares e retas reversas, né? Então, eu vou definir, né? E dar exemplos que vão ilustrar esses conceitos, né? Como a gente vai ver, são conceitos bem claros, né? O próprio nome diz, duas retas vão ser coplanares se existir um plano que contém as duas, né? E caso isso não aconteça, né? A gente diz que as retas são reversas. Então, vamos lá. Primeira definição, né? Duas retas são coplanares se existir um plano em que as duas vão estar contidas, né? Nessa situação, acontecem dois casos. Quando as retas vão estar quando as retas se intersectarem e quando elas não se intersectarem. Dois casos. O primeiro, aqui eu tenho um plano, né? Eu tenho uma reta, vou chamar de R, e eu tenho uma reta aqui. A reta R está no plano e a reta S está no plano. Então, nesse caso, R e S são coincidentes, né? Concorrentes, quer dizer. Né? R e S se intersectam, né? E na segunda situação elas não se intersectam. Então, se eu tenho um plano e eu tenho duas retas nesse plano, e se elas não se intersectam, né? Se elas não se intersectam, elas vão ser o quê? Paralelas, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho R e tenho S. Então, R e S paralelas. Vou botar aqui e distintas. Porque elas não se intersectam, né? E só que pode acontecer o seguinte: R e S paralelas e se intersectam. Aí elas vão coincidir, né? Imagina eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S que é paralela a R e intersecta a reta inicial. Então elas de fato têm que coincidir, né? Aí eu vou botar aqui em vermelho. É o caso onde a gente tem só uma reta, né? T igual a U. Nesse caso, T e U paralelas, né? E coincidentes, né? Mas esse caso não tem graça, né? T e U paralelas e coincidentes, né? Então, quando você quiser mostrar que... Suponha que um exercício eu faça o seguinte, né? Eu dou duas retas e pergunto se essas retas são paralelas, né? Aí você olha os vetores diretores, se um for múltiplo do outro, então elas são paralelas. Aí depois tem uma pergunta, e elas são coincidentes? Aí para você mostrar que elas são coincidentes, basta que exista um ponto em comum, né? Tenho aqui, ó, tenho R e S paralelas, né? Então, se elas não se intersectarem, elas são distintas, né? Mas se tiver um ponto em comum, você achar um ponto em comum entre elas, então de fato esse desenho está errado. O correto é você apagar isso e desenhar R
por cima da R, da S. Ou desenhar S por cima da R. Porque duas retas paralelas que se intersectam num ponto, de fato, são retas. É a mesma reta, né? Aí a gente chama de coincidência, elas coincidem. Então, se eu tiver um plano, tem uma reta R, tem uma reta S, né? Tem um V vetor diretor, e aqui eu tenho um U vetor diretor de S, né? Então, ó, R é paralelo a S se somente se V é múltiplo de U, né? A gente já viu isso, né? Então, R é paralelo a S se somente se V é múltiplo de U, né? Ou, o que equivale a dizer que U é múltiplo de V, né? Se se os vetores diretores forem um for múltiplo do outro, né? Então as duas retas de fato são paralelas, né? Então essa é a primeira situação, são as retas coplanares, né? E a segunda situação, que vão se dividir em duas partes, né? Aqui é só uma observação. A segunda situação é quando essas retas não estiverem no mesmo plano, né? Não existe um plano que contém ambas. Você não consegue fazer isso. Você não consegue um plano conter duas retas, né? Então as duas retas dadas. Nessa situação, a gente vai chamar de retas reversas. Se elas não forem coplanares, né? Coplanares, né? Então a situação é assim, ó. Deixa eu fazer um plano melhor, desenho. Você vai ter isso, ó. Aqui você tem uma reta R. E aqui você tem uma reta S, ó. Que fura o plano aqui em cima. E vai por baixo, ó. Uma reta S, né? Então, R e S reversas. Então duas retas são reversas quando acontece o seguinte, né? Elas não são quando não são paralelas e nem se intersectam, né? Elas não são paralelas e não se intersectam. Pronto. Esse é o critério que a gente usa para mostrar que duas retas são reversas. Se dá uma reta R, tem lá as equações paramétricas, dá a reta S, também com suas equações. Então, para você mostrar que elas não são reversas, você vai ter que mostrar que elas não são paralelas, ou seja, os vetores diretores não são múltiplos um do outro, e que elas não se intersectam.
aqui não tem como existir um plano contendo as duas, né? Não tem como, né? Porque, ó, não tem como, né? Você pegar um plano aqui saindo do quadro, né, contendo S, não vai conter R, só vai conter um ponto do R, né? Se você pegar qualquer plano contendo R, não tem como ele conter S, porque de fato elas não se intersectam. Mas se acontecesse o seguinte, ó, o desenho eu fiz, elas não se intersectam, né? Agora, eu posso ter o seguinte, ó, o seguinte cenário, ó, que não vai ser reverso nesse caso, né? No desenho eu podia fazer assim, ó, e perguntar se eram reversas, ó. Essa reta fura esse plano e desce, né? Aí eu dou esse desenho aqui e a partir dessa definição eu ia perguntar se elas são reversas, né? Nesse caso não, né? Porque, ó, imagine, como elas estão se intersectando, vai existir um plano que contém elas as duas, né? Qual seria esse plano? Você pode pegar o plano como sendo um quadro, né? Aqui o plano é esse, ó. Vai conter ela e vai conter ela. Aqui, quando são reversas, não acontece isso, né? Porque o ponto está lá dentro, está lá atrás, né? Então você não consegue um plano que vai conter as duas. Então, nesse caso, as retas são coplanares aqui, né? Se duas retas se intersectarem, elas são coplanares. Então, vamos ver um exemplo que vai ilustrar essas situações aqui. Eu vou dar 3 retas, né? E vou ilustrar cada uma dessas situações. Então eu vou fazer, aqui eu dividi em A, B e C, né? Mas como o quadro é pequeno, eu vou fazer a primeira, depois faço a segunda, depois. Vou botar aqui A. Então mostre que as retas R ao DR1 e R2. Mostre que elas são concorrentes. Então, gente, ó, note que eu estou com duas retas dadas através das suas equações paramétricas, né? Então, é sempre importante você escrever os parâmetros com letras distintas, né? Porque caso você precise igualar equações, né? Então você vai para uma reta, um parâmetro, para outra reta seja outro parâmetro, porque senão fica o mesmo parâmetro. Se você botasse T aqui e eu igualasse, né? Ia ficar estranho, porque ia ficar o mesmo parâmetro para as duas retas. Aí quando você faz as contas, dá problema. Então, sempre que você trabalhar com duas retas, né? Na forma paramétrica, ou na forma paramétrica, né?
ponha para uma reta um parâmetro, chama de H, e na outra você chama de T. Né? Porque assim, ó, se você pegar um ponto X, pelo seguinte, ó, suponha que aqui eu tenho a reta R1, né? E aqui eu tenho uma reta R2. Aí aqui é o meu ponto de partida zero, H igual a zero. E aqui é meu ponto de partida T igual a zero na outra reta, né? A origem. Então, essas duas retas, elas se intersectam num ponto, que eu vou chamar aqui de P0, né? X0, Y0, Z0. Então, note, para eu chegar nesse ponto, aí eu tenho que variar o H na reta R1, né? Então eu vou variar o H na reta R1 até chegar aqui. Aí ele vai chegar quando o H assumir um valor H0, por exemplo. H0. Aqui, ó, chegou H igual a 0 está aqui, aí eu vou andar H igual até H0, cheguei no ponto P. Então nesse caso eu tenho o seguinte, ó. X0 é igual a 3 mais H0, Y0 é igual a 1 mais 2H0, né? E Z0 é igual a 2 menos H0. Beleza. Então, andei H0, cheguei no ponto P. Então, na primeira reta eu tive que andar H0. Só que na segunda reta, o meu parâmetro não pode ser o H, tem que ser outra letra, né? Porque até eu chegar nesse ponto, eu vou ter que andar mais do que H0, essa quantidade. Eu vou ter que andar um T0, uma quantidade grande, ó. Então aqui quando eu andei, ó, T igual a 0, aí vou variar o T, vou andar. Aí vai chegar no ponto T igual a T0. Aí quando eu chegar nesse ponto, quando o T for andar, quando variar até o T0, eu chego no mesmo ponto, né? Então, se você analisar nessa situação, então eu vou ter que x0 é igual a 5 mais 3t0, y0 é igual a menos 3 menos 2t0. Você pensa como se fosse uma partícula, né? Pronto. Então, embora o ponto seja o mesmo, na reta R1 eu tive que variar o parâmetro numa quantidade H0. E na reta R2 eu tive que variar o parâmetro uma quantidade T0, que é maior do que esse. Então, note que para chegar no mesmo ponto, esse parâmetro e esse parâmetro são distintos, né? Aqui eu andei menos, lá eu andei mais, né? Então, quando você trabalhar com duas retas, você tem que trocar as letras, né? Não pode deixar a mesma letra. Se você deixasse a mesma letra, então, por exemplo, aqui ia ser H0, né? Então, o meu ponto não ia estar lá, porque eu ia andar H0 e eu ia estar aqui, ó. Eu ia estar num ponto aqui, ó. Só andei H0, então só estou aqui. Não cheguei lá no mesmo ponto. Então, trabalhou com duas retas, troca os parâmetros. E a explicação é essa. O parâmetro você pode pensar até como uma velocidade, né? Posso andar devagar, posso andar rápido, né? Então, tem que trocar os parâmetros. Então, eu vou mostrar que essas retas são concorrentes, né? Então, vamos lá, ó. Para elas serem concorrentes, tem que acontecer isso, ó. Aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2, né? Então, eles vão se intersectar num ponto. Um ponto de interseção, que eu vou chamar de x, y, z. Aqui o ponto I, né? Então ele será um ponto I de x, y, z, né? Que vai satisfazer tanto essa equação como essa aqui.
simultaneamente. Pronto. Então, como ela está nas duas retas, né? Quando eu pego o x, y, z, ela satisfaz aqui, o que está na reta R1, e também satisfaz aqui. Então, assim, né? Como satisfaz aqui e satisfaz aqui, então acontece o seguinte, ó. X é igual a 3 mais H, Y é igual a 1 mais 2H, né? Z igual a 2 menos H, para algum H. Para algum H, está na reta. E além disso, x é igual a 5 mais 3t, y é igual a menos 3 menos 2t, z é igual a 4 mais t para algum t. É o mesmo ponto. Então você vai igualar, ó, x com x, y com y, z com z, né? Então eu vou ter obrigatoriamente que 3t, 3 mais h é igual a 5 mais 3t, que 1 mais 2h é igual a menos 3 menos 2t, e que 2 menos h é igual a isso. Então você tem que resolver esse sistema, né? Então vamos lá, ó. Esse sistema equivale ao seguinte, ó. Eu vou botar assim, h menos 3t, passo para lá, é igual a quanto? 2, né? Passei para lá, passei o 3 para cá. Esse eu vou botar assim, ó, 2h mais 2t é igual a menos 4. E aqui, ó, menos h menos t igual a 2, né? Note que, ó, essa equação aqui é um múltiplo dessa, né? Essa aqui é só você multiplicar por menos 2 que dá aqui em cima, né? Multiplica por menos 2 dá. Ou seja, duas equações iguais no sistema, então você pode, ó, cancelar essa aqui, que é a mesma coisa, né? Então aqui esse sistema, na verdade, é equivalente a esse, ó. Se você tiver duas equações, uma múltipla da outra no sistema, então você não precisa de duas iguais, não são iguais. Agora é só resolver ali, né? Ah, agora o problema é que eu apaguei as retas, né? Então dali você tira, ó, H é igual a 2 mais 3t. E se eu substituir na segunda, eu tenho 2 vezes 2 mais 3t mais 2t igual a menos 4, né? Então aqui vai ficar, ó, 6t mais 2t, 8t, 4, vou passar para lá, menos 8, né? Então t igual a 1. T igual a menos 1. Se t igual a menos 1, quanto equivale a h? 2 mais 3 vezes menos 1, né? Então h é igual a menos 1 também. Então nesse caso, h é igual a t igual a 1. Então note o que aconteceu, ó. Aqui é R1 e aqui é R2. Então, ó, o ponto inicial é aqui, 0, h igual a... Ah, não.
é menos 1, né? Então você pode pensar assim, ó, eu andei para trás. Ó. R1, R2, né? Então, o ponto inicial aqui dessa reta, suponha que seja aqui, ó, H igual a 0, é aqui. Então, eu ando para frente e ando para trás. Né? Quando eu andei para trás, cheguei aqui, ó, H igual a menos 1. Estou chegando em I. E aqui também você pensa assim, ó, T é aqui. Ponto inicial da reta, né? Suponha. Então, eu andei para trás, ó. Andei para trás, ó. Para eu chegar no ponto I. Tive que andar um pouco para trás das duas retas. Certo? Que ponto é esse? Aí você olha. A minha reta era assim, né? X igual a 3 mais H. Minha reta era essa. E a segunda era então, ó, como é que você acha o ponto I? É só você pegar e substituir H aqui, H igual a menos 1 aqui, ou então T igual a menos 1 aqui. Note, ó, eu achei H igual a menos 1 e T igual a menos 1, né? Então, para você achar, como é o mesmo ponto, tanto faz eu substituir H na reta cujo parâmetro é H, né? Substituir H igual a menos 1 nessa reta, ou eu substituir T igual a menos 1 aqui. Né? Deu igual, mas é coincidência aí, viu? Se você resolvesse e achasse H igual a 1 e T igual a 2, então para você achar o ponto, ou você substituía H igual a 1 aqui, ou T igual a 2 aqui. Não pode misturar os parâmetros não. O valor de T você substitui na reta onde o parâmetro é T. E o valor de H você substitui na reta onde o parâmetro é H. Pode fazer aí a bagunça. E você só precisa substituir uma, né? Que vai dar o mesmo resultado. Porque esse é o mesmo ponto. Então, né? Aí, ó, se você substituir, por exemplo, o H aqui, né? Em R1 ou T igual a menos 1 em R2, você obtém o mesmo ponto de interseção. Quem é esse ponto? É só substituir, ó, a reta, ó. A gente acha a coordenada x, né? 3 menos 1 vai ser 2. Acha a coordenada y. 1 mais 2 vezes menos 1, que dá menos 1, né? E acha a coordenada z. Cadê? 2 menos menos 1, que é igual a 3. Então, quem é meu ponto de interseção? É 2 menos 1 e 3. Então, esse aqui é o ponto I, ó. As retas são concorrentes e se intersectam nesse ponto. Se você substituir T igual a menos 1 aqui, vai dar o mesmo ponto. É óbvio, né? Então, é o único ponto de interseção, né? É o único ponto de interseção, então as retas são concorrentes, porque a solução aí foi única. Né? Se duas retas se intersectarem em mais de um ponto, então isso significa que elas são iguais. Né? Mas a solução é única, então só tem um ponto de interseção, então o cenário é esse. Então vamos ver o item B. Esses exercícios são legais, né? Porque faz você analisar assim. A gente define os conceitos e depois joga para a geometria analítica, né? Joga para as coordenadas.
Esses conceitos de coplanar, reversa, é tudo da geometria plana. Né? A gente está utilizando agora as coordenadas para estudar esses conceitos. Né? Então vamos para o item B. O item B é para mostrar que duas retas são reversas. Então aqui eu tenho agora uma reta na forma simétrica e uma na forma paramétrica. Né? Deixa eu ver se está certo. Né? X, y mais 3 sobre 2 e z sobre menos 1. E x igual a menos t, y igual a 4 menos t e z igual a 2 mais 2t. Certo? Então é para mostrar que elas são reversas. Então, para mostrar que elas são reversas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar que elas não se intersectam e não são paralelas, né? Não é por quê? Porque você tem um plano, né? Aí eu mostro primeiro que elas não se intersectam. Não garante que elas são reversas ainda, porque pode acontecer o seguinte, elas serem coplanares, né? Assim. Então eu vou mostrar que elas não se intersectam. Então vai acontecer isso, ou então isso, ó. Uma tá aqui e a outra faz isso. Eu toco o furo aqui. Então a gente vai descartar isso. Ó. Não se intersectam, pode acontecer aqui e aqui. Então como a gente vai mostrar que não são paralelas, então a gente descarta esse. Então fica só isso. Ou seja, são reversas. Então, ó, quem são os vetores diretores de R1? É 1, 2, menos 1. E quem é o vetor diretor de R2? Menos 1, menos 1 e 2, né? Esses vetores são um é múltiplo do outro? Não, né? Logo, as retas não são paralelas, né? Não tem como esse vetor ser múltiplo desse, né? Porque aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, para esse ser múltiplo desse, tinha que multiplicar isso aqui com menos 1. Mas quando eu multiplico, aqui fica menos 2 e aqui é menos 1, né? Então, não tem como ser múltiplo, né? De R1 e R2, respectivamente. E como não são múltiplos, segue que R1 e R2 não são paralelas. Pronto. Já mostrei que não são paralelas. Vou mostrar agora que
não se intersecam, né? Nessa situação, está podendo acontecer o seguinte ainda. Aqui, ó, não são paralelas, né? Já sei. Ah, pode acontecer esse, né? Ou então esse aqui, ó. Concorrentes, né? Então a gente vai descartar essa. Não se intersectam, então vai ficar aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Se existisse um ponto de interseção, a gente vai supor que exista um ponto de interseção, né? E vai chegar numa contradição, né? Aí a gente conclui que não são reversas, né? Ó. Ó, eu tenho R1, vamos escrever R1 na forma paramétrica, né? Para a gente comparar. Ele passa em que ponto? 0. Ó, x, y, z, né? Passa no ponto 0, menos 3 e 0. E que é o vetor diretor? 1, 2, menos 1. Então é mais t. Ah, eu estou usando t aqui já, né? Então vamos botar h. Mais 2t. Mais 0, né? Ou menos t, né? Ou seja, a minha reta em forma paramétrica é essa, né? Então, se existisse um ponto comum a ambas, então, ó, x ia satisfazer essa equação, ou aqui h, né? X ia satisfazer essa equação e também essa. Y, ou seja, x, y, z ia satisfazer isso e x, y, z ia satisfazer isso, porque dão nas duas retas, né? Então a gente vai supor que existe, né? E daí a gente vai chegar no absurdo. Então, se x, y, z satisfaz isso, então esse x é igual a esse x, né? Então você teria, ó, que h seria igual a menos t, menos 3 mais 2h seria igual a 4 menos t, e menos h seria igual a isso. Aí você vai tentar resolver esse sistema. E a gente vai chegar no absurdo. Note, ó, eu já sei que h é menos t, né? Então se você substituir h aqui, você vai ter, ó, menos 3 mais 2h, que é 2 vezes menos t. 4 menos t, né? Então você vem resolver, fica, ó, eu passo esse 4 para lá, fica menos 4. Então vamos fazer normal. Então aqui tem menos 2t, eu passo esse t para lá, né? Então vai ficar assim, ó. É 4 menos t, não tá certo. Então passa para lá, então vai ficar assim, ó. T, ó. Então, ó, passa o t para lá, então vai ficar menos 2t mais t vai ficar menos t, né? E passa o 3 para cá, vai ficar 7, né? Então eu tenho que t é igual a menos 7. Se t é menos 7, pela primeira equação, h vale 7. Aí a gente falta verificar nessa equação. Se você substituir esses valores aqui, eu vou ter o seguinte, ó. H é quanto? Menos 7. H é 7, então vai ficar menos 7 igual, né? A 2
mais 2 vezes t. Então está dando 14, 2 menos 14 está dando 12, menos 12. Então você está chegando que menos 7 é igual a menos 12. Ou seja, absurdo. Contradição, né? Um absurdo, né? Menos 7 é igual a menos 12. Então quando você chega numa expressão absurda, isso quer dizer que não existe esse ponto P. Ou seja, não existe esse ponto P de interseção. Ou seja, as retas não se intersectam. Não podem se intersectar. Porque se intersectarem, você faz isso e chega numa contradição. Logo, não existe tal ponto P. Intersectando, né? R1 e R2. E, portanto, elas são reversas. Então, a conclusão: R1 e R2 são reversas. Então, desenha assim, ó. Tem um R1 aqui e R2 está aqui, ó. Fura o plano, mas não toca em R1. Né? Ou seja, então, resumindo, né? Para mostrar que não são reversas, você mostra que não são paralelas e não se intersectam. Então, eu comecei, mostrei, verifiquei que os vetores diretores não são múltiplos um do outro, né? Então, as retas não são paralelas. Ok. Aí, para concluir, você tem que mostrar que elas não se intersectam. Então, como é que a gente faz isso? Supõe que tem algum ponto na interseção, né? Suponha que elas se intersectam. Suponha por absurdo. Então, e chame P desse ponto aí, né? Então, se P está na interseção, P vai satisfazer as equações de R1 e as equações de R2. Né? Aí você iguala x com x, y com y, z com z, né? Igualei aqui, ó, x com x, x daqui, x de lá, y daqui, y de lá. Z daqui, z de lá. Né? Lembrando que tem que trocar a letrinha do parâmetro. Não pode botar t aqui não. Como eu estava usando t já, aqui você chama de outra letra, chama de h. Né? Então você iguala, resolve e chega numa contradição. Ó, lembre que aqui eu tenho 3 equações, né? Então você tem que mexer nessa, nessa e nessa. Né? Eu mexi aqui, achei esses 2 valores. Só que para esses valores satisfazerem esse sistema, que tem 3 equações, tem que satisfazer a última equação também, né? Você não pode esquecer dela. Aí quando você substitui na última para ver se de fato isso aqui é solução, você chega nessa contradição. Ó. Menos 7 igual a menos 12. Então, de fato, H e T não é solução disso. Ou seja, não tem esse ponto P na interseção. Então, as retas são reversas, né? Aqui eu tô fazendo errado, aqui a gente pontilha, né? Só pontilha aqui, e aqui você volta, ó, risca, né? Eu tava fazendo os desenhos errados. Os desenhos errados. Pronto. Então vamos ver o último exemplo. Quando for resolver esses exercícios, sempre que possível você leve para as equações paramétricas. Isso que é mais fácil, né? De trabalhar. Você já tem um ponto onde passa e já tem um vetor diretor. Trabalhar com equações simétricas é mais complicado, né? Aqui é mais claro. Então sempre leve logo para a equação paramétrica para você não se atrapalhar.
vamos ver o último. O item C que eu separei. Então, novamente, eu dou duas retas, né? Eu estou botando na forma simétrica já para ensinar vocês como mudar para a forma paramétrica, né? Ou quer dizer, já para vocês obrigatoriamente mudarem para a forma paramétrica, né? Então, R1, né, é x igual a y menos 2 sobre menos 3. Z mais 5 sobre 2, né? E R2 é x mais 2 sobre 2. Y menos 1 sobre menos 6 e Z sobre 4, certo? Então, mostre que são paralelas. Beleza. Elas são coincidentes? Aí eu pergunto, elas são coincidentes, né? Ou seja, eu quero fazer o seguinte, ó, eu tenho duas retas, né? Aí é para mostrar que elas são paralelas. R1 e R2. Então, ó, então é para mostrar que, beleza, são paralelas, né? Só que a gente definiu também assim, ó, paralelismo, se duas retas forem iguais, né, são paralelas também, né? Então, pode acontecer isso ou pode acontecer isso. A R1 é essa, aí você vem e desenha R2 também em cima dela, ó, R1 igual a R2, né? São paralelas, são. Então, são paralelas, então pode acontecer isso ou isso. Elas são coincidentes? Aí você vai responder se é essa ou essa, né? A gente vai ver que essa aqui é falsa, né? Para acontecer isso, basta que tenha um ponto em comum, né? Mostra que são paralelas e depois mostra que tem um ponto em comum. Porque aí vão ser de fato as mesmas retas. E não tem como você ter duas retas paralelas, ter um ponto em comum e elas não serem iguais. Né? Porque daí não vão ser paralelas, né? Se elas forem paralelas e ter um ponto em comum, então você tem que deitar o piloto, ó, são a mesma coisa aqui. Então vamos lá, ó. Então, ó, para facilitar, vamos jogar para a forma paramétrica. Eu sempre gosto de jogar. Então, x, y, z, né? Se o aluno não quiser, não joga, mas eu acho melhor assim, né? Então, ele passa no ponto, ó, 0, 2, menos 5. Quem é o vetor diretor? 1, menos 3 e menos 2, né? Então, é mais t, menos 3t, mais 2t. E eu tenho R2, né? Então, x, y, z, né? Então, passa no ponto menos 2, 1 e 0, menos 2, 1 e 0. E o vetor diretor é 2, menos 6 e 4. 2, aí como é outra reta, eu boto outro parâmetro, outra letra. Pronto, vai ficar mais claro. Então, isso aí. Então, eles são diretores que é R1 e R2, respectivamente. Então, como V1 e V2 são diretores de R1 e R2 e V2, note que com a relação
de V1 para V2. V2 é 2 vezes V1, né? Ou seja, V2 é múltiplo de V1. Então, segue que as retas são paralelas. R1 e R2 são paralelas. Aí, se você não quiser escrever R1 e R2 paralelos, você põe assim, ó. Se não quiser R1 e R2 ortogonais, escrever isso, você põe assim. Notação, né? Pronto, então elas são paralelas. Vamos verificar se elas são coincidentes, né? Elas vão ser coincidentes se tiver um ponto em comum. Então, um ponto P de XY. Então, elas serão coincidentes se existir um ponto P de XY em R1 e R2. Se existir um ponto P de XY interseccionando, né? Elas serão coincidentes se existir um ponto P de XY interseccionando R1 e R2, né? Ou seja, se acontecer isso. Já sei que são paralelas. Então, se são paralelas e tem um ponto em comum, então as retas são iguais, né? Então, se você mostrar que tem um ponto igual, na verdade todos são iguais, né? Então, se existir esse... Então, se existir tal ponto, então o que é que vai acontecer? Ó? Esse ponto vai satisfazer essa e vai satisfazer essa. Então, isso vai ser igual a isso, isso vai ser igual a isso, e isso vai ser igual a isso, né? Então, você vai igualar, ó. Então, T é igual a menos 2 mais 2H, 2 menos 3T, é igual a 1 menos 6H, e menos 5 mais 2T é igual a 4H. Então, se tiver um ponto em comum, vai ter essa igualdade aí, né? Aí você vai ter que responder, né? Eu já tenho que T vale isso, né? Então, vamos substituir esse T aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes T, né? Menos 2 mais 2H. Se a gente chegar num absurdo, a gente já sabe que não tem solução, né? Daqui eu tiro o Q, ó. Vai ficar 2 mais 6 menos 6H, né? Ó, 2 mais 6 menos 6H igual a 1 menos 6H. Menos 6H aqui e aqui. Então aqui eu já corto. Então isso aqui está dizendo que o quê, né? Que 8 é igual a 1, que é absurdo, né? É 8, né? Eu escrevi isso certo? 1 menos 6H.
Tá certo. Então 8 é porque a alíquota tá errada, eu botei 7. Então 8 igual a 1, absurdo. Contradição. Ou seja, não tem esse ponto na interseção. O sistema não tem solução. Como é que você vai ter um sistema com solução e você chega numa equação dessa? Logo, tal ponto P não deve existir. E, portanto, R1 e R2 não se intersectam. Então, qual é a conclusão? R1 e R2 são paralelas, mas não são concorrentes, mas não são coincidentes. São paralelas, mas não são coincidentes. Aí se você quiser escrever em símbolos, você vai fazer isso. Ó. Conclusão é isso. Ó. R1 é paralelo a R2 e R1 interseccionado a R2 é igual ao vazio. Pronto. Como é o desenho aqui, né? Então a situação é assim, eu tenho um plano, a minha reta R1 é essa e a minha reta R2 é essa. São paralelas, mas não se intersectam. Então tá bom, gente, a gente fecha a parte de retas agora e a gente vai continuar agora com o estudo do plano. Antes de falar das cônicas, né? Então, a lista de exercícios já está no cigarro, então vocês já podem começar a resolver os exercícios. Né? Que nos nossos próximos encontros eu pretendo tirar dúvidas, né? Antes de fazer nossa segunda avaliação. Então, bom estudo a todos e até a próxima aula.